Fala pessoal, está começando mais um Na Tela com Clã Invest. Aqui hoje falaremos sobre o fundo imobiliário, a LZR11, um fundo híbrido, majoritariamente atuante aí no setor de lajes corporativas. Então vocês vão entender por que eu cito que ele é um fundo híbrido, por que eu cito que ele é majoritariamente do setor, do segmento de lajes corporativas. Vamos falar também no final do vídeo sobre a nova tese de investimentos que foi votada na Assembleia. Falarei sobre a minha opinião sobre o fundo, sobre esse momento que o fundo tem passado. Então, se você aí não tiver inscrito no canal, já te convido, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações, deixe o seu like, que o nosso conteúdo aqui precisa ser entregue para mais pessoas. Então eu conto com você nessa nossa caminhada, tá bom? Agora, sem mais delongas, sem mais enrolação, aqui, quando você entra no vídeo, logo em seguida a gente já tem conteúdo andando, então a gente vai falar sobre o fundo imobiliário, tá? Aqui no relatório gerencial eu estou no site Funds Explorer e Status Invest, são onde a gente consegue obter as melhores informações dos fundos imobiliários e também entrando no relatório gerencial, que aí sim é o melhor lugar para a gente estudar todo o portfólio do fundo. Bom, o fundo, como eu já falei para vocês, gerido pela Alianza, ele tem o ticker ALZR11, ele entregou no último mês cerca de 0,59 centavos, e isso foi bastante alto comparado com os últimos rendimentos. Então o fundo aí hoje, ele conta com algumas aquisições em alavancagem, né? Pega menos dinheiro equity, menos dinheiro do cotista e faz aquisições com um pouco de alavancagem. Eu gosto dessa estrutura de aquisição, tá bom? Comentamos isso na live que a gente fez lá no Instagram com o gestor do TRX-F11. Essa estruturação de aquisição para alavancagem é interessante porque tira menos dinheiro equity, né? Tira menos dinheiro do cotista para fazer aquisições, então consegue um retorno bastante legal. O fundo hoje tem um patrimônio líquido de 460 milhões basicamente e o valor patrimonial está aí 102,44. A gente chega hoje numa cotação de 122,65. Isso pode ter alguma distorção porque eu vou lançar esse vídeo no dia seguinte e vocês, porventura, com o mercado aberto, vocês podem ver alguma oscilação no preço, tá bom? Tem um PVP de 1,20, ou seja, está com 20% acima do valor patrimonial. Isso não quer dizer que o fundo está caro nem que o fundo está barato, porque a laje corporativa tem essa premissa, né? Carrega a inflação no imóvel, então a gente não utiliza o PVP para precificar. Temos aula do modelo de Gordon aqui na nossa plataforma, que explica melhor como precificar um fundo de tijolo. Acho mais interessante PVP apenas para fundos de papéis, de recebíveis imobiliários. Tá bom? Então agora hoje, como eu mostrei para vocês aqui, próximo rendimento de 59 centavos, o que resultou aí no rendimento de 0,48% ao mês, né? Nesse mês agora. Agora a gente entrando no relatório gerencial, gente, a primeira informação que vem são aquelas informações básicas. O fundo já teve 3 emissões, né? Já passou por 3 subscrições, taxa de gestão, mais taxa de administração, mais aquela taxa de escrituração ali, eles estruturam em 3 taxas, menos do que 1%, então está em linha com o praticado no mercado, um patrimônio líquido. E aqui eu cito, é algo bem interessante, tá, gente? A gente já viu até o Baroni comentando e realmente é um ponto a se salientar. Que o ALZR11, ele é um dos fundos que tem a maior base de cotista, tá bom? A maior base de cotista, mesmo tendo um patrimônio líquido não tão grande quanto os outros fundos. Então é bastante interessante. Ele tem uma base de cotista alta, né? Uma das maiores, mesmo não tendo um patrimônio líquido tão grande. Isso é algo legal, tá bom? Agora, gente, indo aqui para baixo, a gente consegue ver o portfólio do fundo. O que eu já antecipo para vocês? O fundo tem uma tese bastante interessante. A primeira tese é que apenas contratos atípicos, né? Então são aqueles contratos mais longos, com multas maiores, que não são regidos por uma lei específica, né? Então são aqueles contratos de inquilino para inquilino, e é aquele contrato que a gente gosta, né? Contratos mais longos, que a gente tem que ver realmente como está funcionando no contrato. E além disso, tem uma base ali de missão do fundo, que é aquisições com NTNB mais 3%. Ou seja, um título público, vamos lá, o título público hoje está rendendo 4% ao ano. Então 4% mais esses 3%, que é NTNB mais 3%, 7% ali a gente chega basicamente. Então as aquisições do fundo tem que ser acima desses 7% de cap rate. Então isso é uma estrutura legal.
tem lá no final do relatório gerencial tem isso bem explicado, então acho interessante ter essa informação, né, essa transparência, essa estratégia bem estipulada no fundo imobiliário. Outro ponto bem legal é que o fundo ele não é simplesmente, ele gosta de adquirir imóveis físicos, né, para empresas com crédito legal, com risco de crédito legal, e imóveis com boa classificação, um rating elevado, né? Então não é qualquer imóvel, qualquer inquilino que pousa aqui no ALZR11, no mais conhecido como Alzirão da Massa, né? Batizado aí pelo pessoal, pelos cotistas e também recebeu com bons olhos pelo gestor. Então tem isso, tem o NTNB mais 3%, também tem esses ratings, né, bem classificados para os imóveis e esses contratos atípicos são bastante legais. Basicamente o fundo está localizado em São Paulo e Rio de Janeiro. Então aqui, se você quiser ver realmente qual é a área locável de cada imóvel, onde estão localizados, tem aqui bem especificado, a gente vai mais para baixo para achar realmente as melhores especificações dos contratos, dos inquilinos, enfim. Aqui embaixo, tá, já chegamos aqui, o fundo tem 12 imóveis, então é bastante longa essa parte. Como eu mostrei para vocês, 100% atípico, tá? Então o portfólio é 100% ocupado por contratos atípicos, isso não é novidade para vocês. Basicamente, 30% da receita do fundo é Atento, Rio de Janeiro, e Clarient, que é do setor químico ali, em São Paulo. Então 30% da receita ela vem desses empreendimentos, então tem que ficar ligado, são bons empreendimentos, tá, pessoal? Aluguel por localização do imóvel, Grande São Paulo mais Estado de São Paulo, a gente agrupa num só, então basicamente 72% aí, 71% é de São Paulo, os outros 18%, 20% é Rio de Janeiro, então tá bem localizado nos dois centros econômicos do país aí, eu não vejo problema nenhum. Aqui que eu falei para vocês, 55% são lajes corporativas, então por isso que a gente não pode considerar o Alzirão da Massa, o ALZR11, como um fundo de laje corporativa. É um fundo majoritariamente de laje corporativa e no final do vídeo eu vou falar mais uma tese que o fundo está começando, está iniciando, fora essas aqui, mas o fundo também tem 22% de galpões logísticos, industriais, tem varejo, e varejo é um setor que tem crescido muito, porque são terrenos bem localizados, não dão muito ênfase para o empreendimento de fato, mas são aqueles terrenos que abraçam, que a cidade abraça essa localização, então realmente tem bastante fluxo de pessoas, bastante fluxo de compra e venda, e isso faz com que o varejo tenha crescido muito no mercado imobiliário também. Temos TRX-F11 aqui, que a live que eu fiz no Instagram logo vai na íntegra aqui no YouTube, temos o RBVA, temos o HGRU, então é um segmento pouco explorado, mas tem crescido bastante nos últimos tempos, tá bom? Aqui os locatários, tá? Basicamente os setores que eles atuam. Os anos atípicos, ou seja, por mais que eles sejam atípicos, eles têm diferentes vencimentos. Então, o mais perto, basicamente, é daqui a 5 anos, 4,7. Isso eu acho muito interessante, tá, gente? Eu consigo dormir tranquilo, caso eu fosse cotista, num fundo que tem aí prazos longos de vencimento. Isso é bastante legal. Já falei que o fundo tem 12 ativos, então tem uma diversificação bem ampla, pega a premissa da segurança aí também. E basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês nesse ponto. Aqui no final era o que eu ia mostrar para vocês da NTB mais 3% ao ano, aquilo do título público está rendendo 4%, mais 3% ao ano, os cap rates aí acima de 7% na aquisição. Isso é algo interessante. Gente, o que eu ia falar e comentar para vocês, tá bom? O fundo ele entrou em assembleia há pouco tempo, eu confesso que eu não acompanho tão incansavelmente esse fundo, porque não tem no meu portfólio e tal, no final eu explico mais isso para vocês, mas o fundo ele tá com uma tese nova, abriu votação para a Assembleia, porque o fundo ele quer investir em data centers, em antenas, né, setores tecnológicos de TI, então ele quer entrar nesse setor de tecnologia, mas ele não quer investir diretamente nesses empreendimentos. Como é que ele vai fazer? Vai haver a criação pela Aliança de um fundo que eu até anotei aqui para vocês, Aliança Digital Realty, e o fundo primeiramente o fundo ALZR11 seria o único cotista desse fundo Aliança Digital Realty. Então esse fundo Aliança Digital, ele investiria em data centers, investiria
em tecnologia, de fato, TI, e o ALSR11 ele investiria nesse fundo, tá bom? Ele seria o único cotista. Mais para frente, esse Alianza Digital Realty poderia ser uma opção realmente no mercado para data centers, mas o ALSR11 sempre podendo, né, tendo esse poder de decisão e até que certo ponto que ele quer estar exposto nesse fundo, tá? Então, é uma boa maneira de se diversificar, de se investir num setor que não é tão investido nos fundos imobiliários, salvo ali engano, o ALSR11 ele pode se tornar o fundo mais híbrido do mercado imobiliário, porque ele realmente passa por laje corporativa, passa por galpões logísticos, varejos, data centers agora por esse Alianza Digital Realty. Então ele realmente não tem um patrimônio líquido tão grande, tem uma base de cotista bastante alta e tem se tornado um fundo bastante híbrido e diversificado. Aí você me pergunta, tá, Vinícius, mas vamos lá, mesmo que se mantenha 0,59 centavos, tá? Os últimos foram menores, mas com essa alavancagem que o fundo tem construído nas aquisições, esse 0,59 consegue aí até se manter e talvez entrar aí para 0,62, alguma coisa do tipo. Até o próprio Baroni já informou isso num estudo que ele fez. Então, com essa nova estrutura de aquisição com alavancagem, o fundo consegue manter um rendimento um pouquinho maior. Tá bom, Vinícius, mas esses 60 centavos, por exemplo, no preço atual de 122, ele ainda é um rendimento muito baixo, pouco acima de 5% ao ano. Show! Você pode pensar assim, mas infelizmente ou felizmente, aí vai depender da sua estratégia, na renda variável é assim. Quanto mais um fundo for diversificado, quanto mais um fundo for seguro, né, estruturalmente, num portfólio, menos ele vai te entregar, né? As pessoas vão aceitar pagar mais, vão ter mais cotistas querendo entrar nesse fundo e, consequentemente, ele vai ter um preço aí um pouco maior. PVP a gente já viu que está 1,20 e vai te entregar menos estruturalmente, anualmente também. Então vamos lá. É um fundo que eu teria na minha carteira? Cara, se o meu, eu até falei isso no KNRI no último vídeo que eu postei, se o fundo não precisaria nem diminuir tanto de valor, nem cair tanto. Mas se a minha estratégia fosse conservadora, barra moderado, mas eu acredito que aqui no ALSR11 ele é mais conservador, eu adquiria o fundo sem problema, porque é um fundo que tem 12 ativos, é um fundo que não me traria preocupações, inovador, bastante híbrido, contratos atípicos, mas a minha estratégia não é essa. A minha estratégia é um pouco mais agressiva, na verdade bastante agressiva aí, procuro rendimentos acima de 7% ao ano, já deixei isso bastante claro, por mais que eu faça toda uma análise de portfólio, de qualidade, de gestão, eu procuro sempre os que entregam mais, então às vezes eu prefiro um fundo de tijolo que tenha 8, 7 ativos, mas que me entregue um retorno maior. Tá bom? Mas todas as informações que eu poderia passar estão aqui para vocês. Juntei todas as melhores informações do alzirão da massa. Então cabe a você. Se a sua estratégia é não se preocupar, é estar tranquilo com o fundo, realmente é um bom fundo aí para se estar investindo. É um fundo com qualidade de portfólio, é inegável. Ah, ele vai render bastante, ele vai me entregar um retorno legal, um custo-benefício? Não sei. Vai depender da sua estratégia, tá bom? Então a gente fica aqui. O Na Tela com o Fundo Imobiliário fica por aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!